Fala pessoal, Josimar aqui, Wayland Soluções Digitais. Hoje, sábado, 1h30 da tarde do dia 3/12/2022. O treinamento que a gente vai fazer aqui é o treinamento para criação de um usuário vinculado a uma base de dados com todas as políticas e critérios de segurança possível aplicado a este usuário. Vamos criar uma fonte de dados ODBC, da qual a gente vai usá-la futuramente para na instalação do sistema HCM Senior, que é no segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer só a criação do usuário, da base, validar algumas políticas de segurança e criar também a fonte de dados. Beleza? Então vamos lá, vamos conectar aqui com o usuário SA. Aqui agora a gente vai criar vamos também criar uma base de dados. Só um minuto. Vamos criar aqui uma base de dados com o nome de vetor H, então novo. Vamos colocar aqui vetor H para a base de dados. Pronto. Agora vamos criar também aqui um usuário e vincular esse usuário à base de dados. Então vamos lá. O nome do usuário eu vou criar, que vai ser como Wayland _HCM. Vou manter o usuário e senha a mesma coisa. Barulhada do inferno aqui. Não acredito, cara. Aí você vê, passa devagarzinho, é um inferno. Então, o usuário é o Wayland HCM, a senha, mesma coisa. Não é uma boa prática, o interessante é sempre ir naqueles sites criadores de senha, CPF, essas coisas, criar um usuário, criar uma senha lá alfanumérica de pelo menos 16 dígitos com case sensitive, maiúsculo e minúsculo. Como a senha e o usuário e senha é a mesma coisa aqui, está muito fácil, não vamos pôr nenhuma política. Aqui embaixo em banco de dados padrão eu vou colocar o que a gente criou, que é o vetor. Vamos dar um OK, pronto, o usuário criado, se clicar aqui em logon, ele foi criado, e o banco de dados também. Então, feito isso aqui, a gente não pode esquecer de clicar aqui em servidor, na parte de cima aqui, do servidor de banco de dados, clicar em propriedades, na última opção aqui, permissões, selecionar o usuário que foi criado, e lá embaixo temos duas definições aqui, exibir estado do servidor, a gente vai permitir, e a próxima, que é exibir qualquer banco de dados, a gente vai negar. Faz isso e dá um OK. Só isso aqui já não resolve o problema da gente. Porque se a gente conectar com ele, por exemplo, deixa eu ir lá conectar com esse usuário, tá vendo? Já deu ruim. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar ele como proprietário da base. Então vamos aqui, uma nova consulta. E eu tenho uma colinha aqui, vou copiar ela e colar aqui. É pequeno, qualquer coisa eu deixo na descrição aí do vídeo. Mas aqui qual que é a base de dados que a gente criou? É a vetor H. E o usuário que a gente criou é o Wayland HCM. Então vamos, Wayland _HCM. Feito isso aqui, dá um F5, se deu tudo certo. O proprietário aqui agora dessa base é o Wayland HCM. Eu vou criar uma outra base aqui para vocês verem. Vou criar outras duas bases, na verdade. Então, vamos colocar uma teste 1 e vamos criar uma teste 2. Se a gente clicar nessas bases que acabou de criar e em propriedades, vai ver que o proprietário dela é o SA.
mesmo para teste 1, mesmo válido para teste 2. Diferente da base que a gente criou, que é a vetor H, que o proprietário dela é o Wayland, beleza? Bom, vamos tentar conectar com ele agora. Vamos ver aqui. E vem o inferno do carro aí embaixo de novo. Vamos conectar. Agora deu como conectado. Se deu certo, então ele só vai visualizar a base de dados vetor e não vai visualizar as testes 1 e 2. Vamos clicar aqui em bancos, você vê que ele só listou a vetor H, o que está correto. Ou seja, se eu conectei com esse usuário no banco, ele vai enxergar somente a base de dados na qual ele é proprietário. Então, já criamos uma base, vamos criar a fonte de dados. Fonte de dados vai em Windows, sysww, odbcad32. Sempre criar uma fonte de dados de sistema, então vamos adicionar e sempre optar por criar odbc driver. Eu vou aqui pegar o IP da máquina, então eu abro o prompt de comando, digito o IP config, pego o IP da máquina, que ele responde. E vou concluir aqui, em nome de host eu ponho o IP. O nome aqui da fonte de dados eu vou colocar o nome do usuário. Beleza? Então temos aqui, cacete. Temos aqui o usuário, o servidor. Vamos avançar. A forma de conexão, né, de logon é logon banco de dados, digita o usuário e a senha, avança. Nessa tela a gente tem que clicar aqui em alterar o banco de dados para dar um para e ver se ele vai de fato autenticar. Ele tem que listar, ele vai listar somente o banco de dados que ele tem permissão. Observe que esses outros aqui são bancos de dados padrão para todos e esse aqui o vetor H é o que ele tem permissão. Então só clicar, avançar, concluir, testar, sucesso. Beleza? Com isso aqui a gente já consegue fazer a instalação de um produto. No próximo vídeo a gente vai seguir de onde parou e fazer a instalação do produto HCM, né, que é o vetor H da Senior. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!